A nossa leitura será o capítulo de número 12. Será o capítulo de número 12. Vamos ler com muita alegria e alternadamente. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Verso 15, juntos, vamos lá? Então Natã foi para casa. Tome assento, por favor. Mantenham a Bíblia aberta. Aqueles que tiveram a oportunidade de adquirir seu manual de estudo, podem manter também aberto. Nós sempre temos esse cuidado de preparar um manual, guia de estudo, para facilitar a compreensão daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor. Lembrando também a vocês que nós já estamos com uma novidade, pronta. Daqui a 2 domingos, nós vamos encerrar o estudo dos 2 livros de 1 Samuel e 2 Samuel. E como fazemos sempre, a gente intercala com algo do Novo Testamento para tornar mais dinâmico o nosso estudo da Bíblia. E já nos aguarda, vocês têm a oportunidade, ao sair daqui, aí nas entradas do templo, de adquirir nosso manual de estudo, nossa revista dominical do próximo livro da Bíblia que nós estudaremos. Vamos encerrar esse ano estudando o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Deve estar aí uma capa, não tem? Para mostrar a vocês, mas aqui está em minhas mãos e já se encontra à disposição de todos. Vamos encerrar esse ano estudando o livro de Lucas. E se Jesus não voltar antes,
nós teremos, esse ano, progredido bastante. Teremos estudado 6 livros da Bíblia, os que aqui vieram domingo pela manhã. Sem nenhum tempo a mais, no domingo pela manhã, nós encerraremos o ano tendo estudado Juízes e Ruth, 2 livros, 1 Coríntios, 3º livro, 1 Samuel, 4º livro, 2 Samuel, 5º livro, e, se Deus quiser, Lucas, o 6º livro da Bíblia. 6 livros por ano nós lemos e estudamos juntos. É realmente um presente divino que Deus nos dá aqui. Todos são muito bem-vindos. Hoje nós temos diante de nós uma bela página da Bíblia e nós vamos estudar alguma coisa que acontece com todos os seres humanos. Impossível alguém passar pela vida, à exceção de Jesus, sem que precise conhecer, ser relembrado desses 2 estágios que acontecem na vida do ser humano. Quando erramos, e a Bíblia define isso muito bem: quem está em pé, olhe para que não caia, e como podemos ser restaurados, porque a graça do Senhor está à nossa disposição, exatamente porque nós somos falíveis e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Isso está exemplificado na vida de Davi, e aí vamos juntos, só para a gente animar um pouco, me empreste a voz de vocês, tá bom? Bem forte, se possível. Vamos lá. O assunto da nossa lição é qual? Que coisa boa. Então nós vamos estudar hoje 2 Samuel 11 e 12. Esses 2 capítulos são resumidos num título: a queda e a restauração de Davi. Desses 2 capítulos há um verso que a gente chama de texto áureo, o texto-chave. Vamos juntos. Qual é o texto áureo? Durante todo esse momento, e todos vocês que já estudaram, já leram a Bíblia, tem muita gente que, como eu, procura ao longo da semana já antecipar a primeira lida da Bíblia, a primeira lida da revista Escola Dominical, e já começaram a aprender e tirar lições práticas, não é? Uma para cada um, ou mais de uma para cada um, porque o Espírito Santo tem essa capacidade de nos atender nas particularidades de cada um de nós, que somos pessoas diferentes. Mas uma verdade prática geral que nós deveremos levar daqui, está aqui anunciada, e vamos ler juntos. Verdade prática. Nunca devemos ignorar nossas fraquezas, mas tratá-las com vigilância e oração. Então, ao fim dessa lição, a gente já sabe, mas vamos reforçar a ideia de que todos nós temos fragilidades, fraquezas, e elas nós podemos vencer com vigilância e com oração. Esses 2 capítulos estão resumidos em 3 tópicos, 3 pontos. Vamos lá. Ponto número 1, caminho da queda. Tópico número 2, e o tópico número 3, muito bom. Vamos então para o caminho da queda. Quem pode ler comigo 2 Samuel 11, verso 1, melhor dizendo. Por favor, me ajude. Decorrido um ano, no tempo que os reis costumavam a sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O que está definido aqui por caminho do pecado, na verdade, é também a estratégia do pecado. Ela é muito parecida, ela aproveita o caminho e as oportunidades, a estratégia, as armadilhas do pecado, mais ou menos um mesmo caminho. E é isso que nós estamos vendo aqui.
nessa história de Davi, e o nosso comentarista sugere que a primeira situação que abre portas para o pecado, que nos arrodeia o tempo todo, que está diante de nós, é a ociosidade. Todo mundo já ouviu falar num ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Vocês já viram isso? Já ouviram? Mente vazia, oficina do diabo. Também todo mundo já ouviu falar que a gente não pode proibir que um pássaro, ou impedir que um pássaro pouse casualmente na nossa cabeça, mas todos nós podemos impedir que faça ninho na nossa cabeça. Isso resume claramente qual é a estratégia e o caminho que o pecado segue. Davi exemplifica isso muito bem. Nós lemos no verso de número 1 do capítulo 11, que Davi era o rei de Israel, da sua natureza, a natureza de guerreiro, de homem do campo, homem de batalha. E nós já estudamos sobre ele, Golias, todas as batalhas que ele venceu. Nesse caso específico, Davi resolveu mandar todo o exército de Israel para a peleja, para o campo de batalha, todos os seus comandantes, e ele ficou ocioso, e ele ficou ele só. E aí, nessa vazio de propósito, nesse descontexto do que era a realidade do povo e também do rei, Davi procurou o que fazer, com que preencher a sua mente, e o pecado estava à disposição dele, a facilidade estava à disposição dele. Então, primeiro, ociosidade. Eu acho que nenhum de nós aqui contesta que quando nós estamos ociosos no sentido de vazio da mente de propósito, não há nenhum erro, não há nenhum pecado, é pelo contrário aconselhável que a gente descanse. O físico e até a mente precisa de descanso, mas nunca que a gente fique vazio de compromissos, de princípios e de propósitos. A nossa mente não pode ficar vazia de Deus, nosso coração, porque espaço vazio será preenchido. Então lembremos de 3 coisas: não existe na terra nada que esteja vazio que não seja preenchido por alguma coisa. Então é melhor a gente preencher a mente e o coração com aquilo que é bom, para evitar que o mal tome espaço. E os outros 2 ensinamentos que são nossos adágios aí já ditos para vocês, não podemos fazer e pensar que mente ociosa, vazia, não será ocupada. A força maior desse adágio é essa: oficina vazia, mente vazia, o inferno, o pecado monta seu gabinete e sua oficina. Segundo caminho, segunda estratégia que o pecado usa para nos alcançar, aqui está colocado como ignorar advertências. Vamos ler o verso de número 3 do capítulo 11. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. A gente pode também, vocês já leram, a Bíblia de vocês está aberta. Se alguém perguntar por que não coloca o texto da Bíblia aqui, vocês já sabem que é nosso esforço de você não abdicar da sua Bíblia, seja ela eletrônica, seja ela física, não é pela tela das igrejas. Então, o verso de número 2 também pode ser lido, aqueles que estão um pouco mais distantes, que diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. E o verso 3, mandou perguntar quem era, e disseram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu. Como vocês percebem, a ociosidade de Davi fez com que ele procurasse com que se ocupar.
Seus olhos foram atraídos para uma mulher que estava fazendo sua própria higiene, e ele, na sua ociosidade, achando que não tinha guerra, que não tinha o que fazer, e aí que a ociosidade também é relaxamento de princípios, ficou atraído por ela. Mandou perguntar quem ela era, e a resposta que lhe deram é Betseba. Ela tem pai, filho de Eliã, e o seu esposo é Urias, o heteu. Como é que a gente resume isso? Resume em ignorar advertências. Não só a ociosidade, mas a gente pensar que é dono de si mesmo, que a gente não precisa de conselhos nem de Deus. É bom todos nós lembrarmos que dentro do nosso coração, da nossa vida, há o cachorrinho de Deus, a campainha de Deus, que chama-se o Espírito de Deus. Todos nós que estamos aqui, todos os que amam, todos os que são salvos, eles possuem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é nosso primeiro aviso, nossa primeira campainha, nossa primeira sirene. Quando a nossa mente, o nosso coração, quando se aproxima qualquer coisa que seja errada, que vai nos fazer infeliz, que vai nos afastar de Deus, que vai nos escravizar, o Espírito de Deus a gente sente dentro do coração. É muito comum, eu não estou bem, eu estou sentindo uma coisa diferente. Isso é o primeiro. A gente pega e diz assim, campainha de Deus, fica calada, emudece, neutraliza, às vezes extingue essa companhia de Deus e quer enfrentar a vida com seu próprio poder e seu próprio espírito. Vai se arrebentar, não é? Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele nos ademoesta, ele nos adverte. Se não tiver mamãe, se não tiver papai, se não tiver esposa, ninguém, só você. O Espírito de Deus está lá dentro, para lhe avisar, para lhe demonstrar, para lhe poupar de alguma coisa. Ouça, seja sensível, não prossiga para o abismo que está vindo. Então a advertência do Espírito de Deus é a primeira de todas elas. Mas também a advertência dos outros, que percebe nosso comportamento, que nos conhece, seja pessoa da família, seja pessoa da igreja, seja às vezes até estranhos, que Deus levanta, para nos despertar de um caminho que nos levará à destruição. E aí nós temos o direito de passar por cima, dizer, não, só eu que estou certo, ninguém pode me advertir. Às vezes é a esposa que adverte de um marido que está se comportando estranhamente e que ela sente que tem alguma coisa, ou já tem alguma coisa acontecendo, ou está prestes a acontecer, e adverte o esposo. Às vezes, o esposo adverte a esposa, ademoesta a esposa, percebe mudanças trágicas de comportamento e diz assim, tem algum boi na linha, tem algum erro, e uma advertência que tem que ser respeitosa, logicamente, mas não pode ser desprezada, porque pode ser até que você esteja cego e não esteja vendo, e a pessoa que está fora desse contexto viciado que você está indo, esse caminho de perdição, esteja percebendo. No nosso caso aqui, Davi viu, se interessou, sabia que estava errado, ele conhecia porque era vizinho, era tão perto que ele podia ver, ele era rei. O esposo, Urias, a Bíblia chama depois de um dos capitães de Davi, pode perceber, e ele deu uma de bobo, mandou perguntar. Na verdade ele já estava definido no seu coração, mas ele chamou auxiliares, mandou perguntar, quem é esta mulher? E os auxiliares não tiveram medo de dizer para ele, olha, esta mulher Batseba, ela é casada, o nome do esposo dela é Urias, e o pai dela, Eliã. Pelo que parece na Bíblia, Davi mandou os mesmos mensageiros trazê-la para que ele pudesse ter intimidade com ela. Pelo que a gente lê na história. Ou seja, não estava querendo saber, não estava com ouvidos abertos para nada que pudesse lhe ajudar a não cometer tal deslize social, deslize moral, deslize espiritual.
e deslize profissional também, todos juntos. Eu estou falando aqui, como é gostoso a gente ver que a história, ela se aplica para o dia de hoje, totalmente. Seres humanos são seres humanos, e Deus continua sendo o próprio Deus. Então, ele rejeitou, ignorou advertências com toda certeza, do Espírito de Deus, que o tinha feito rei, e dito para ele qual seria o comportamento real, e a advertência dos seus auxiliares. E foi decisivamente para o caminho de perdição, de morte e de pecado. Terceiro, descuido em tempo de sucesso. Por favor, alguém leia para mim. Eu vou pedir para quem tiver para... Pode ler, leia o verso 6, por favor. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vou aproveitar para pedir para você acompanhar na sua Bíblia aí, o verso de número 4. Nós estamos aqui falando de descuido em tempo de sucesso. Olha o verso 4. Então enviou Davi mensageiros, igual mandou outra vez perguntar quem era, que trouxesse. Ela veio, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias. E o heteu, Joabe, enviou Urias a Davi. Nós estamos falando de, em tempo de sucesso, não se descuide. Quando nós estamos na pior, quando nós estamos no mal, só resta Deus. A gente chora, a gente ora, a gente fica atento, a gente tem cuidado, a gente faz tudo. Daqui a pouco chega o êxito, chega o sucesso, chega a fama, e aí você troca o temor e a dependência que você tem de Deus pelo sucesso, pela fama, pelo êxito, e coloca Deus no rabinho da fila. A Bíblia diz, olha, busca em primeiro lugar, não mexe muito com as prioridades. Não tem ninguém acima de Deus, não tem ninguém parecido com Deus para ficar em primeiro lugar. Deixa Ele, e as demais coisas continuam razoavelmente na ordem certa. Inverte, tira Deus do primeiro lugar, que o que é de último sobe para o primeiro, o que é de primeiro passa a ser último, você esquece. Quer testar um ser humano, homem e mulher? Dê para ele poder, dinheiro e sucesso. Aí é onde existe o perigo, aí é onde nós somos testados. Não é quando nós precisamos do outro, porque a gente ouve a advertência. Não é quando a gente está precisando de Deus, Ele é a única solução, porque a gente está buscando. Agora, a gente faz, Deus abençoa, a gente esquece de Deus. Isso é tranquilo, isso é uma equação, ou uma regra, que todos nós sabemos que é assim. Ninguém pode dizer, eu não sou assim. Pode dizer, eu não vou deixar-me ser assim. Mas essa é a ordem certa. Estou doente, vou para a casa de Deus. Estou desempregado, vou para a casa de Deus. Estou precisando de um êxito num concurso, vou para a casa de Deus, vou pedir oração. Fui promovido, sou juiz, sou desembargador, sou dono da empresa, vou descansar, não vou para a casa de Deus. Estou empregado, não vou porque não quero levar oferta e não quero levar dízimos. Eu não vou para a casa de Deus, agora eu estou mais tranquilo. Não tinha carro, agora eu tenho carro. Então, domingo pela manhã é meu dia de dar uma feriada, domingo à noite, aí eu vou sair com o meu carro que Deus me deu, que eu pedi, mas eu não vou mais à casa de Deus, porque esqueceu que pediu para vir à casa de Deus, que é um dos maiores pedidos que a gente pode fazer. Por exemplo, você está com alguma dificuldade financeira e profissional, quase sempre tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro. A Bíblia diz, quem não trabalha, não coma. A Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Tem que trabalhar, tem que estudar para melhorar, não tenha dúvida nenhuma.
mas tem que pedir a graça de Deus. E alguém diz assim, eu cheguei aqui pelos meus méritos, eu estudei, eu trabalhei. Aspas nisso. Você chegou sim pelo mérito, comparado com qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. Duvido que você chegaria a isso se você não tivesse vida, saúde, inteligência, dons e talentos que Deus deu. Você trabalha só com coisas de Deus. Você lapida coisas de Deus. Não tem inteligência, não tem êxito, não tem sucesso se não tiver vida, se não tiver saúde. Acabou a saúde, acaba tudo. E a gente troca coisas melhores por coisas piores. A gente se esquece quando? Em tempo de sucesso. Coloca para mim mais uma vez, em tempo de sucesso. É um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Nossa prioridade em tempo para Deus, tá? Ainda que você, por alguma razão, venha à casa de Deus. Parabéns a todos vocês que estão aqui. Vocês não sabem que prevenção estar aqui na casa de Deus. E como Deus olha isso e vê sua fidelidade e vai lhe ajudar em tudo que você precisar. Então, seja bom administrador do tempo. Quando você tiver sucesso, melhor ainda. O sucesso não é para você se ocupar mais. O sucesso é para você ter um pouquinho mais de tempo. Para você, para Deus e para a sua família. Quando você tiver um pouquinho mais de dinheiro, não interessa qual seja a sua concepção sobre isso, e eu não vou defender, porque quem diz que não precisa dar oferta e dízimo é perdulário, é ingrato, é infiel. Todo mundo sabe disso. Como é que com a vida que eu tenho, eu trabalho, Deus me dá o salário, Deus me dá tanto dinheiro, a obra de Deus não é sustentada pelo diabo, nem por filhos do diabo, nem por governo, e uma oferta que eu posso dar de uma parte ínfima ou mínima, chegando às vezes no máximo a 1/10 do que Deus me dá, e a chance que eu tenho de ser grato a Ele, eu digo, não vou ser grato a Deus. Eu vou ser grato a Deus, eu vou cantar, eu vou levantar minha mão, eu vou fazer tudo. No bolso Deus não me toca. Ótimo, esse bolso vai ser o caminho do pecado para você. A Bíblia diz, não se pode servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus. Até no bolso e no dinheiro a gente se exercita, lembrando, também aqui, Deus tem prioridade. Deus tem. Então, descuido em tempo de sucesso. Isso é uma coisa tão preciosa para todos nós. Isso funciona para a nossa vida particular, para o irmão. Por exemplo, não tem onde morar. A missão de construção de casa, constrói uma casa. Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos, às vezes, de fazer os irmãos ajudar? É o irmão dizer, pastor, depois essa pessoa vai para morar na casa que eu construí, pastor, e ela nem mais, agora que já tem a casa confortável, ela esfria. Ela diminui sua firmeza de fé. Amanhã uma ou outra casa é usada errada. A pessoa até diz assim, vendi aquela casa. Eu também tenho esse dilema. Por exemplo, no culto como hoje aqui, nós vamos ter nossa missão contra a fome. Eu sempre fiz isso na minha vida, de vez em quando eu paro de fazer, para não deixar de descuidar com o aviso que me dão, algumas advertências. Mas de vez em quando, eu já fiz mais vezes, hoje faço menos, quando termina a ceia eu digo, alguém aqui, vamos orar, vamos, feche os olhos. Alguém aqui vai para casa sem ter o que comer? Nós estamos todos orando, olhos fechados, levante sua mão. Não saia daqui sem levar para a sua casa o alimento. Depois do culto, procure a mim, procure aos nossos irmãos que estão aqui. Não é possível alguém estar nesta casa de Deus e sair daqui dizendo, eu não vou ter o que oferecer à minha família. Eu não concordo que isso seja possível. O que acontece? Pessoas vêm e ficam viciadas, e vêm para o culto para se aproveitar da bondade da igreja e para levar mais cestas do que necessário. Pior, os meus irmãos diáconos nossos aqui vêm, pastor, não faça isso. O senhor não sabe o trabalho que dá para a gente. Quando termina o culto, o que tem de parasita, de pessoas que só vêm que não precisam, e quando a pessoa vem comigo, eu digo, meu irmão, ajuda essa pessoa.
Eu prefiro ser enganado por quem não presta do que cometer uma injustiça contra quem precisa. Eu prefiro. Nunca vou mudar essa lógica. Pode quem quiser. Quem for ruim, se quiser, piore. Mas quem for correto e quem for honesto, vamos à casa de Deus. Os perigos do pecado. Bom, nós estamos na mesma trilha. A lição de hoje é até uma lição fácil da gente estudar, porque isso nós vivemos. Cada um de nós, indivíduo, vive esse instante parecido com o de Davi. Proporcionalmente, em outro tempo, pode ser diferente. Vamos lá, os perigos do pecado. O pecado é oportunista. Quem pode ler? Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Pecado é oportunista. Algumas pessoas imaginam que pecado vem, como algumas pessoas dizem, o inferno, o diabo se apresenta como tal, com chifre, com nada disso. A Bíblia diz que o Satanás se transforma em anjo de luz para nos enganar. Ou seja, o pecado vem como você está frágil e o que você está querendo no tempo da fragilidade. Se o problema for dinheiro, vai aparecer dinheiro ilícito para você pecar. Se o problema for intimidade, moralidade, e você é uma mulher e o seu problema é um homem, vai aparecer o príncipe encantado da melhor forma possível, porque o pecado é oportunista. Olha Davi, um homem forte, extraordinário, não foi para a guerra, descansou, foi para o terraço, olhar o que seus olhos procuravam, seus olhos estavam procurando uma mulher. Encontrou com todos os predicados que ele buscava, na hora que ele queria. Por quê? Porque o pecado é oportunista. Quando nós saímos daqui, todos nós teremos tentações. Quiçá, aqui dentro, a mente de alguns esteja viajando e pensando alguma coisa que gostaria de ver acontecer. E alguns até confundindo, pedindo de Deus aquilo que seria o que pensa ser uma bênção. E talvez aí é bom a gente imaginar por que Deus não responde às orações nossas como nós queremos, e nem na hora que nós queremos. E Deus responde orações, às vezes, adversas, com respostas contrárias às nossas. Jesus sabia tanto disso, que ele disse assim: Pai, eu estou aqui com minha cabeça, se possível, passa esse cálice, resolve meu problema. Jesus disse: contudo, não seja feita, não seja respondida a oração como eu estou fazendo. Seja feita a tua vontade. Qual foi a resposta de Deus? Cruz. O contrário. Mas era isso que era necessário. Era isso que faria Jesus cumprir a sua missão. Antes, muita gente disseram: Senhor, livra-te dos que te perseguem. Ele diz: para trás de mim, Satanás, tu não cogitas as coisas de Deus, tu não sabes que eu vi. Eu vou dar a minha vida e eu vou restituir a minha vida. Na hora de dor, na hora de ociosidade, a gente pode orar de um jeito, a resposta pode não vir. A gente diz: resposta não veio. Veio de modo contrário, veio de modo diferente, porque Deus nos ama. Então o pecado abriu brecha, o pecado coloca uma cunha e racha a vida da gente. Antes de ter motosserra, sabe como é que o homem pegava um machado e derrubava uma árvore? Aquele tronco de árvore grande, vamos supor de uma castanheira, ou de um angelim grande, está lá aquele tronco. Como é que um homem abre um tronco desse? Não tem motosserra, não tem nada. Ele vai lá e pega o seu machadozinho, um buraquinho naquele tronco, e ele enfia o que nós chamamos de uma cunha. Uma cunha é um próprio pedaço pequeno, pontiagudo do próprio madeira ou de ferro. E aí não precisa mais
cortar a árvore toda. É só naquela cunhazinha que entrou ali, bater. Bate, bate, que aquela cunha vai entrando e racha a madeira todinha no meio, por causa de uma cunha só. É aquilo que todo mundo diz, está aí um grande navio, e lá está um piloto. O que guia aquele grande navio? Um pequeno leme que está embaixo d'água, atrás do navio. O que empurra aquele navio? Uma pequena hélice que está girando aqui. E o naviozão obedece isso. Pecado é assim. Ele é sedutor. Vamos lá, 14, por favor. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou pela mão de Urias. O verso 15 diz, olha só que coisa. Verso 15 diz assim: Davi o convidou e comeu e bebeu, melhor, esse é o 13. 15, escreveu carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morto. Além de oportunista, o pecado se aparece bonito, aparece com aparência, ele quer se apossar da gente de qualquer jeito, e o pecado é, como diz a Bíblia, é um abismo que chama outro abismo. Ou seja, a partir da concepção que a gente tenha de um propósito pecaminoso, a gente abre porta para fazer outros, praticar outros e piores pecados para conseguir o nosso objetivo. Como ele seduz, como ele cega, como ele escraviza, como ele puxa. Não bastou a Davi o pecado repreendido por Deus de adultério com uma mulher, contra seu marido, contra a família, contra tudo isso. Davi, para encobrir seu intento, para perpetuar seu desejo, autorizou, mandou matar, ou por via indireta tramou a morte do esposo de Batseba. Ele cega, a gente não entende quantas vezes a gente diz, mas meu Deus, eu não podia imaginar aquela pessoa, aquela irmã, aquele irmão, eu não acredito que aconteceu. Acredite, além do oportunismo do pecado, ele cega, ele leva às últimas consequências. E o pecado insensibiliza. Por favor, leia comigo o verso 15. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Insensibiliza. Olha o que diz o verso 26, 25, 26 e 27, os que estão com a Bíblia. Aí está escrito assim: disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a peleja. Verso 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Mal aos olhos do Senhor. O pecado insensibiliza. O pecado embrutece. O pecado animaliza um ser humano. O pecado embota. O pecado tira qualquer temor. E se deixarmos de ter temor a Deus, nós somos capazes de qualquer coisa. O ser humano, as pessoas confundem muito entre Deus fazer, e a Bíblia diz na linguagem antropomórfica, para nós entendermos que Deus fez isso. Na verdade, quando a gente lê a história toda da Bíblia,
Deus apenas, no máximo, permitiu. E mais ainda, nem permitiu. Ele apenas fez com que o ser humano fosse, fizesse e se sentisse o que ele realmente é quando não tem Deus na sua vida e no seu coração. Só Deus retirar a mão de sobre nós, o ser humano, ele é capaz de comamos e bebamos porque amanhã morreremos, matemos e façamos o que quisermos. E às vezes achando que está certo. Pior, não só achando que está certo, querendo mudar os outros para serem como agora você quer ser. Nós estamos aí numa sociedade que briga. Nenhum de nós evangélico é contra ninguém ser o que quiser. Nenhum de nós já sabemos pela Bíblia que é assim. Nos últimos dias do Senhor terão parricidas, matricidas, afeminados, desafeiçoados. A Bíblia já diz, nós não temos nenhum problema com isso. Qual é o problema? O problema é que nesse país as autoridades e as pessoas que querem viver desse jeito, sabendo que podem viver desse jeito, escolher viver desse jeito, querem que nossos filhos sejam assim. Querem que a exceção se torne regra. Querem que o pecado se torne a vida de toda a sociedade brasileira. Aí não dá, aí não tem como. Cada um responderá diante de Deus. Mas é mentira dizer que Deus fez a sociedade desse jeito e que errado são aqueles que vivem conforme o ensinamento de Deus e conforme a natureza que temos. Porque pode o diabo fazer o que quiser, as autoridades ninguém vai conseguir subverter os princípios divinos com que a sociedade está organizada. Isso são princípios, não mudam. Não vai mudar, só vai nascer homem e mulher. Não vai mudar, vai ter casamento que vai sobrar, pode fazer o que quiser. A gente está do lado da posição divina. E não tem nada melhor do que isso, nem o diabo inventou, nem os homens. Como é que vai trocar algo desse jeito? Mas o pecado insensibiliza, torna a gente. A grande verdade é que a gente fica cego e depois, quando nossos olhos se abrem, nós mesmos dizemos, como é que eu fui enganado desse jeito? Como é que eu cheguei a tanto? Como é que eu fui capaz de fazer tanto porque eu fiquei insensível? Principalmente, atenção, a presença divina no nosso coração. Principalmente o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O crente saudável não é o crente que não peca nunca. Não existe esse crente. A Bíblia diz, quem diz que não peca, já pecou. Qual pecado? Mentira. É um mentiroso. Segundo, qual outro pecado? Faz de Deus mentiroso, porque Deus diz que veio buscar e salvar os fracos e perdidos, todos nós estávamos nisso. Quem diz eu não peco, não existe isso, nunca. Mas o crente que tem temor, ele continua sensível ao Espírito de Deus, o crente é a pessoa que vive a vida, predomina fazer coisas certas. Mas na sua fragilidade humana, e isso envolve pastor, seja quem for, ninguém fica de fora disso, está sujeito a um deslize e a um pecado. Qual é a diferença? Quem não tem temor de Deus, o pecado lhe agrada. Desde sexta-feira, um monte de gente no Brasil, em Belém, disse assim, sexta-feira eu vou para a rave, vou tomar muita cachaça, vou fumar muita droga, vou praticar muito sexo. E a pessoa diz e faz agenda, sexta, sábado, domingo. Qual a diferença nossa? Eu poderia fazer isso tudinho. Alguns de vocês já vieram disso. E eu poderia fazer a minha agenda desse jeito. A nossa agenda, domingo, estou na casa de Deus. Domingo à noite, também, dando um cheiro na minha esposa, no meu esposo, levando meus filhos. Olha a diferença. Ainda assim nós pecamos, mas temos temor de Deus. Quando a gente peca, a gente confessa, a gente deixa, a gente procura perdão, a gente não deixa espinhos de pecados fazendo tumores na nossa vida para tirar nossa resistência
e fazer uma infecção generalizada em nosso corpo, nós vamos para frente. Restauração, fique em pé comigo, por favor. A restauração de Davi, isso é ótimo. Vamos lá. Davi pecou. Capítulo de número 12, verso 12, por favor, leia comigo. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Verso 12. O arrependimento de Davi, o verso 13. Por favor. Alguém leia? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. E por fim, o perdão de Deus, verso 13, leia de novo. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Interessante uma coisa, não é? Como é que Deus é simples para resolver situações do pecado? Eu sempre fico impressionado com Jesus e com Deus. Impressionado. Geralmente nós seres humanos complicamos tanto, nós fazemos uma teologia, nós criamos dificuldades para pessoas serem restauradas. Nós criamos os maiores obstáculos. Eu de vez em quando fico pensando, para mim uma das coisas que mais me surpreende na Bíblia de Jesus é, na crucificação, Jesus sofrendo horrivelmente, as dores mais terríveis e lancinantes, à beira de morrer. Dois homens, um do lado do outro, representando a raça humana. Um representando a parte da raça humana que não está nem aí para nada, dizendo: ei, desce da cruz, ei, faz aí, manda a gente descer também da cruz. Se tu és filho de Deus, tu não és filho de Deus nenhum. Eu preciso de um santo, de uma santa, de outro papo, porque tu nem existe. Desce dessa cruz, prova que você é. Do outro lado, um homem diz assim: tu não respeitas. Tu está na mesma condenação. Eu conheço a tua história e tu conheces a minha história. Nós estamos aqui pelo mal que nós fizemos. Nós merecemos. A pena é morte de cruz para a gente roubou, a gente matou. Mas esse homem aí não, nenhum mal fez. E aí, rapidamente diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus não pergunta nada, Jesus não lança nada em rosto e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa impressionante. O verso de número 13. Então Davi disse: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou e não morrerás. Claro que alguém está dizendo entre nós assim: mas Davi escondeu. Verdade. Precisou mandar o profeta Natã. Verdade. Quem esconde e quem não confessa e não deixa, está demonstrando que tem algum defeito de fé, a fabricação da sua fé. Porque pecado não se resolve escondendo. A Bíblia diz, e Davi diz: quando eu escondi os meus pecados, os meus ossos definhavam. É muito comum isso. Eu trato, às vezes, com tantas pessoas, e também tenho cuidado comigo mesmo. E eu vejo, às vezes a pessoa chega comigo e diz: pastor, eu estou doente, esse último ano, pastor, não dá nada certo. Pastor, esse último ano eu não estou pensando correto. E às vezes até eu conheço a pessoa mais, eu percebo, a pessoa se desorganiza. E ela vem e diz: daqui a pouco, alguém vai e ajuda essa pessoa que está doente, porque o pecado não está sendo confessado, ela está doente porque não tem força para confessar, precisa de ajuda, precisa mandar alguém se lembrar, e alguém lembra e ela confessa aquilo, e daqui a pouco, na outra semana, está mais gorda, está mais alegre, está mais livre, está mais forte, organiza a vida toda, porque a vida toda para tentar esconder uma coisa que não se esconde. Porque você pode esconder o pecado de homens, mas não pode esconder de Deus. E o maior pecado, mais perigoso, não é o tamanho do pecado, é o pecado que não se revela nesta vida. A Bíblia diz: há pecados que nesta vida se revelam. E quando se revelam, pode ser do tamanho que for, o perdão é a saída, é o remédio divino.
quando a gente não traz, anule, vamos responder diante de Deus, por termos considerado que Ele pode conviver com o pecado o tempo todo e que nós podemos enganá-lo de modo nenhum. Pequei, depois de ser alertado por Natan. Meus amados, nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Deixa eu dizer para vocês só a última coisa que eu gostaria de dizer. Na igreja do Senhor, na nossa vida, mais do que na igreja, na vida de cada um de nós somos responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz: cada um de nós dará conta a Deus por sua própria vida. Não é a igreja ajuda, o irmão que está perto ajuda, mas ajuda já quando a gente já não, sozinho, teve a graça, o temor de se resolver. Primeiro que tudo, eu perguntei um dia pregando para a pastora assim: quem aqui não peca? Um pastor levantou a mão, os dois, eu levantei as duas mãos. Depois do culto, o pastor foi comigo: pastor, não faça isso, pastor. O senhor se torna uma pessoa desqualificada. Que autoridade o senhor vai ter? Depois do culto eu falei para ele: meu irmão, eu não quero ser mentiroso. É a Bíblia que diz, eu peco. Hoje já fui tentado várias vezes, daqui a pouco você também. A luta contra o pecado está aí. Sabe o que foi que Deus disse para Caim? O pecado jaz à porta, e a ti compete dominá-lo. Já à porta. Quem é que não sabe disso? Eu disse a ele: se precisar de um pastor anjo, busquem outro. Eu não posso ser hipócrita. Então a primeira questão é: não precisa um outro irmão e pastor nenhum lhe repreender e lhe lembrar de um pecado que você sabe que você errou e cometeu. Seu coração, o Espírito de Deus está dizendo: vá para Deus, antes que precise outra pessoa. Outra pessoa precisará, porque você não fez. Então, autodisciplina é o que a Bíblia nos manda. Daqui a pouco nós vamos tomar ceia. Um versículo da ceia diz assim: examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo, e assim participe do pão e participe do sangue. Examine-se a si mesmo. A melhor coisa que existe, o Espírito de Deus está no seu coração. Por favor, dê ouvido. Por favor, acate. Por favor, cultive a sensibilidade do Espírito. Quando Ele disser para você: errou, vá para perdão. Peça logo, não contemporize. E a melhor coisa que existe é você. Deus colocou dentro de você a possibilidade de saber que é pecado, de confessar e de receber perdão. Se isso não acontece, um dia alguém vai saber. E pode ser que o Senhor do céu diga assim: vou ter que mandar um profeta, como mandou Natan, como mandou Gade. Algumas pessoas dizem: Deus mandou o profeta para falar. Não diga isso. Ele mandou, tu está dizendo da tua incredulidade. Ele mandou porque você é tão incrédulo e tão irresponsável com a fé e com a presença do seu Espírito, que você silenciou, embruteceu, jogou o Espírito fora. Deus tem que mandar outro para te ajudar, porque te ama, ainda que você esteja em pecado. Eu sempre digo: profecia é para incrédulo, para quem precisa. Não ouve a voz de Deus falando no coração, tem que vir um outro para apontar. Foi o que houve com Natan. Aí outro vem. Como é que se resolve? A Bíblia diz: se você sabe que teu irmão pecou e viu que teu irmão pecou, vai a ele, capítulo 18 de Mateus. Vai a ele e fala com ele. Não fuxica não. Nem vem fuxicar para o pastor. Nem vem. Você é tão especial, o Espírito de Deus é tão especial em outras pessoas que diz: se você ver, vá com seu irmão na hora. Pior coisa que tem é trairagem, é covardia. Vai com seu irmão e diz: olha, eu vi, estou aqui cheio do amor do Senhor para te falar, te arrepende,
faz o que a Bíblia diz. Eu estou aqui para te ajudar. O que é que a Bíblia diz? Se o irmão ficar com raiva de você e não quiser, está mostrando que ele está ruim na fé, está piorando. Pega testemunhas, 2 ou 3, não para fuxicar. Pecado não se conserta fuxicando, aumentando, divulgando em rede, em internet. Alguém vai pagar. Primeiro, quem pecou e não confessou. Segundo, o miserável homem e mulher, crente em nome de Jesus, espalhando o pecado. Eu falo a esses sites, todo mundo vem, pastor, eu digo, não falo para vocês. O que é fuxico gospel? O nome já diz, eu te repreendo no sangue de Jesus. Não tem fuxico gospel. Assembleiano de valor, eu digo de valor de inferno. Que valor vocês têm se vocês não exaltam uma qualidade da igreja e do crente, e vocês são carniça no meio? Que é isso, minha gente? Pior, tem crente que só se alimenta disso. Tem um crente que chega comigo, pastor, olha o que isso aqui está dizendo desse irmão. Eu digo, primeiro eu vou falar com o irmão, porque eu acredito mais no irmão do que nisto. E o meu papel não é aumentar pecado. O meu papel é conter pecado, diminuir as consequências do pecado, para que as pessoas sigam para o céu. O seu papel é esse. A Bíblia diz, vai lá, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que Deus repreenda de nós, de mim, de você, esse espírito fuxiqueiro, exponenciador de defeito dos outros, como se você fosse alguma coisa mais do que isso. Vai, se o irmão resistir, conta para o pastor, traz a igreja, para que ele saiba que a igreja não é insensível não. A igreja trata, não trata do jeito dos carniceiros que querem aí. No que depender de mim, nenhuma pessoa que passar pelas minhas mãos vai para o inferno com a minha ajuda. Nenhuma. Meu papel é a porta do inferno, não prevalece contra. Está caindo na porta do inferno, meu papel de pastor é me dar a mão. Eu puxo você para cá. Se você quiser estar numa igreja onde não tem ninguém, não há pecado, não vá para essa igreja, porque você vai apodrecer ela. Você é a primeira pessoa que está estragada na fé. Dê a mão, ajude quem peca a confessar e a deixar o pecado. Aí você diz assim, mas pastor, pode ser que tenha alguém que seja sem vergonha. Bom, sem vergonha é outra coisa. Pode ser alguém que se aproveite, é outra coisa. Isso não quer dizer. Tem um erro a mais ainda. As pessoas dizem assim, a igreja está toda podre porque teve um problema, teve outro problema, teve outro. Ei, vai escovar a tua língua, como minha mãe dizia, pega sabão e lava a tua língua, respeita a igreja do Senhor, miserável. A igreja não é assim, a igreja é de Jesus, a igreja é santa, e por ela ser santa, tem no meio dela quem é fraco, porque ela é igreja. Mas a igreja é uma coisa, o indivíduo é outra coisa. E Deus continua no trono. Se eu sair da linha, Deus toma providência. E a providência de Deus começa com amor, mas pode chegar até dizer, miserável, termina a tua vida. Mentira, Deus tira. Antes de Deus, Ele usa a autoridade da igreja. E a autoridade da igreja é esta: crente que falha, mas confessa e deixa, se arrepende. Arrependimento quer dizer reconhecimento de erro, de que Jesus perdoa, e decisão de não continuar praticando o mesmo erro. Isso é arrependimento. Se você disser, eu vou ficar pecando e pedindo perdão, isso não é arrependimento. Arrependimento é, errei, Deus perdoa e estou
me esforçando e não quero praticar e continuar praticando esse pecado. Aí você se arrependeu, né? Deus abençoe vocês. Diga comigo: Deus abençoe a igreja. Diga comigo: Deus me abençoe. Diga comigo: Deus abençoe minha família. Diga comigo: Deus abençoe aqueles que erram, mas reconhecem o erro, se arrependem, pedem perdão. Diga comigo: a igreja é um lugar de crentes que, quando erram, pedem perdão, se arrependem e continuam indo para o céu.